Eita é um cara esperto, mas infeliz, que não conseguia conquistar nenhuma garota porque Cupido esqueceu que ele existia. No entanto, quando a garota mais bonita da escola se declara para ele, ele finge ser seu namorado e aos poucos volta a acreditar no amor. 他の女に優しくしないで。 Tudo começa quando Eita janta com sua amiga de infância, Tiwa, que o lembra de que a garota mais bonita da escola está na sua classe e pergunta se ele não está interessado nela. No entanto, quando Eita deixa claro que só se importa com a posição dela na classificação das provas intermediárias, Tiwa percebe por que Eita vai morrer solteiro e colado na sua mão direita. No dia seguinte, na aula, enquanto Eita conversa com seu amigo, Masuzu, a garota mais bonita da escola entra e faz o tempo parar para os alunos, exceto para Eita, que pegou um livro em vez disso. Pouco depois, o professor anuncia que eles vão trocar de lugares, então Eita fica com um assento no fundo e entende por que os alunos do fundo nunca mudam. Nesse momento, Masuzu senta-se ao lado dele e o cumprimenta enquanto os outros garotos desejam estar no lugar dele. Mais tarde naquele dia, enquanto Eita janta com Tiwa, ela pergunta sobre a troca de assentos, e Eita diz que acabou sentando ao lado de Masuzu. Quando Tiwa surta, Eita aponta que nada vai mudar só porque ele se senta ao lado da garota troféu da escola. Mas algum tempo depois, Masuzu se aproxima de Eita na aula e pede para ele acompanhá-la até em casa, surpreendendo Eita, que então conclui que deve ser uma armadilha. Então ele pergunta se ela está tentando envergonhá-lo, mas Masuzu confessa que gosta dele. O quê? O quê? Enquanto Eita se recupera do choque, Masuzu agarra o braço dele e diz para levá-la a algum lugar onde ele possa desentupir seus canos. Pouco depois, enquanto Eita leva Masuzu para casa a contragosto, os outros estudantes observam, fixados como postes. Assustado com isso, Eita de repente arrasta Masuzu para uma área isolada, onde a vilã dentro dela de repente vai de férias. Ele então pergunta por que ela mentiu na frente de todos. Mas Masuzu faz cena e diz que é um saco sentar ao lado de um virgem lerdo. Depois de chamar ele de solitário cabeça de galinha, Masuzu aponta que mentiu porque ele é diferente dos outros caras. Nesse momento, o vento levanta a saia de Masuzu, dando a Eita uma visão de abalar a mente. Chocado, Eita surta com isso, mas Masuzu faz ele acreditar que tem pedras nos olhos. Depois disso, Masuzu revela que está farta de confissões de amor desde que se transferiu para a escola. Eita então sugere que ela namore um dos caras para acabar com isso, mas Masuzu diz que não pode se rebaixar a tal nível. Depois de explicar como é tolo dançar como um idiota por causa de presentes no dia dos namorados, Eita percebe que ela é como ele. Então ele pergunta por que ela o escolheu e Masuzu diz que percebeu que ele não pensa com as partes íntimas. Em seguida, ela pede para ele ser seu namorado de mentira, mas quando Eita recusa, Masuzu tira o diário dele da bolsa e lê suas estranhas anotações para ele ouvir. De repente, Eita surta e pergunta como ela conseguiu pôr as mãos nisso. Masuzu então explica que o encontrou em uma enciclopédia que comprou. De repente, Eita se lembra que escondeu seu diário na enciclopédia antes de vendê-la acidentalmente, então tenta pegá-lo dela, mas falha. Nesse momento, Masuzu ameaça divulgar as estranhas anotações do diário e chantageia Eita para aceitar sua proposta. Depois, enquanto eles vão para casa com Eita se sentindo como um refém, Tiwa os alcança e aponta furiosamente que eles deveriam arranjar um quarto. Naquele momento, Masuzu pergunta quem é a pequena ameaça, irritando Tiwa. Tiwa então afirma ser amiga de infância de Eita. Encarando Eita, Tiwa pergunta por que ele não contou que tinha uma namorada, mas ele diz que aconteceu tão rápido. Masuzu então pergunta se precisa de permissão para namorar Eita, e Tiwa afirma que qualquer uma que for namorar, ele tem que passar por ela. Então Masuzu faz uma reverência e anuncia que vai namorar com Eita a partir daquele dia. Ela então leva Eita embora enquanto Tiwa surta e o chama de traidor. Mais tarde na escola, Kaoru diz a Eita como é decepcionante ver sua farsa anti-amor eliminada pela garota mais bonita da escola. Quando Eita diz que também está chocado com isso, Kaoru revela que Tiwa tem agido de forma estranha e sugere que ele resolva as coisas com ela se pretende namorar Masuzu. Depois da escola, a caminho de casa, Eita tenta falar, mas Masuzu lê sua mente e diz que a resposta é não. Ela então adivinha que ele ia perguntar se poderia contar a Tiwa que o relacionamento deles é falso. Surpreso, Eita diz que ela está certa e acrescenta que vai garantir que Tiwa mantenha a boca fechada. No entanto, Masuzu afirma que ele perderá a capacidade de funcionar como seu escudo romântico uma vez que revelar o segredo deles. Depois que Eita explica por que Tiwa quer se tornar famosa, Masuzu diz a Eita para marcar um encontro com Tiwa no dia seguinte. No dia seguinte, Eita leva Tiwa ao clube de chá, onde Masuzu convida Tiwa a se juntar ao clube se ela quer ficar popular entre os rapazes. Além disso,
Masuzu relembra Tiwa que ela é tão popular que os garotos não param de chorar nas mensagens diretas dela. Uau, acalme-se Tomoe. Depois disso, Masuzu diz que nem sempre foi popular e acrescenta que contou com a ajuda de um livro. Quando ela tira o diário de Eita, explica que o livro é o manual do clube, e com ele realizam experimentos sobre como alguém pode ganhar popularidade. Quando Tiwa recusa a oferta, Masuzu aponta que ela e Eita ficarão sozinhos no clube se ela recusar, então Tiwa aceita. Mais tarde no clube, Masuzu aponta que Tiwa precisará de um alvo para seduzir e tornar seu namorado. Eita então pergunta se ela gosta de alguém e Tiwa sugere Sakagami, um cara do time de basquete, já que suas colegas de classe não param de suspirar por ele. De repente, Masuzu vira o manual do clube e lê as anotações de Eita em voz alta enquanto ele se desespera. Depois disso, ela aponta que pessoas que tocam guitarra são populares e entrega a Tiwa uma caixa de guitarra vazia. Em seguida, instrui a te andar com ela para chamar a atenção. Confusa, Tiwa ressalta que não conhece nenhuma música ocidental nem músicos. Então Masuzu fala sobre um, e pede que ela leia sobre... Mais tarde, Tiwa aparece na classe de Eita com sua caixa vazia e Eita pergunta se ela tem outro show. Ao ouvir isso, algumas garotas correm para perguntar se ela toca em uma banda, mas Tiwa diz que só toca no metrô às vezes. Uma das garotas então pergunta que tipo de música ela ouve. Quando ela nomeia uma banda inexistente, as garotas começam a falar sobre música, deixando Tiwa sem entender nada. Enquanto isso, Masuzu olha fixamente, fingindo que não incentivou Tiwa a fazer isso. Então, Eita se preocupa com a segurança da sua melhor amiga. De repente, as mulheres pedem para Tiwa tocar algo em sua guitarra, mas quando ela recusa, o irmão de Sakagami aparece e sugere que Tiwa poderia se dar bem com Sakagami. Ele então diz que também gostaria de ouvi-la tocar, mas Tiwa envergonha seus antepassados e foge do local. Enquanto isso, Masuzu ri histericamente enquanto Eita se pergunta se há alguém mais cruel. Depois, Eita e Masuzu se juntam a Tiwa na sala do clube, onde ela pergunta a Masuzu se ela gostou de assistir ao desastre. Em resposta, Masuzu diz que deixou uma impressão em seu público, mas Eita protesta dizendo que ela só será lembrada por se fazer de boba. Masuzu então explica que o caminho para namorar começa despertando o interesse de alguém nela. Então Tiwa pergunta como ela se interessou por Eita. Após um silêncio constrangedor, Masuzu revela que se ofereceu para Eita porque ele viu suas roupas sedosas. Enquanto Eita tenta provar que é inocente, Masuzu dá uma lição a Tiwa sobre como conquistar um namorado exibindo suas cores brilhantes, mas Tiwa insiste que não vai ser reduzida a uma vadia. Nesse momento, Masuzu decide torturar Eita com suas cores brilhantes, mas isso irrita Tiwa, então ela sai da sala do clube. Quando Masuzu aponta que pensou que Tiwa deixaria o clube, Eita diz que ela não desiste tão facilmente. Curiosa, Masuzu pergunta por quê, e Eita explica que Tiwa era a estrela da equipe de Kendo, mas sofreu um acidente que danificou a parte inferior das costas. Embora tenha se recuperado após a cirurgia, Tiwa não pode mais participar de competições de Kendo. Ele então acrescenta que Tiwa não vai desistir porque agora encontrou algo novo para se dedicar novamente. Então Masuzu diz que entende porque ele é amigo dela, mas o avisa para não prestar atenção em outras garotas, já que agora ela pertence a ele. Algum tempo depois, no clube, Masuzu surge com uma ideia estranha e diz que eles têm que lutar contra algo para se tornarem incrivelmente populares. Ela então pega o manual do clube e lê em voz alta as entradas absurdas de Eita enquanto ele surta. Depois, Masuzu decide escrever um roteiro e anuncia que Tiwa e Eita vão atuar nele. Insegura, Tiwa pergunta se fazer isso a tornará popular, e Masuzu assegura que seu manual nunca está errado. Então, Tiwa concorda em participar. Alguns dias depois, na aula, Tiwa invade a sala e interpreta sua parte do roteiro, enquanto Eita se levanta para interpretar a dele também. Após o espetáculo cativante, Tiwa sai correndo da sala assim que o drama termina, e surpreendentemente, a turma irrompe em aplausos. Nesse momento, um de seus colegas pergunta a Eita se ele vai fazer uma apresentação completa em breve. Mas Eita olha para ele sem expressão. Nesse momento, Eita olha para Masuzu, que parece horrorizada ao perceber que seu trabalho de vida é visto como uma introdução. Mais tarde, na sala do clube, Masuzu anuncia que é hora de Tiwa convidar Sakagami para sair, já que suas tentativas de chamar a atenção dele devem ter aumentado seus pontos de amor por ela. Quando ela acrescenta que Sakagami deve estar corando sempre que pensa em Tiwa, Eita diz que ela está exagerando. Enquanto eles discutem sobre quem está certo, Tiwa anuncia que está pronta para convidar Sakagami para sair. Quando Eita pergunta como ela fará isso, Masuzu sugere que ela coloque uma carta de amor no armário de sapatos dele.
No dia seguinte, Chiwa coloca sua carta de amor no armário de sapatos de Sakagami como planejado e espera por ele no telhado enquanto Eita e Masuzu observam de longe. Pouco depois, Sakagami chega e diz que sempre achou ela fofa. Referindo-se à sua pequena demonstração de loucura, Sakagami acrescenta que gosta de garotas com um lado misterioso e sugere que eles vejam um filme juntos. Mais tarde, enquanto Chiwa vai para casa com os membros do seu clube, Masuzu anuncia que é uma grande vitória para o clube. Nesse momento, Masuzu aponta que Chiwa não pode relaxar ainda, já que o verdadeiro trabalho começa no encontro. Mas quando Chiwa agradece secamente, Masuzu observa que ela não parece muito animada com isso. Então, Chiwa finge um sorriso. Mais tarde naquela noite, Eita chama Chiwa e anuncia que o jantar está pronto. Quando ela aparece, ele apresenta uma coleção de suas refeições favoritas e anuncia que estão celebrando seu sucesso em conquistar um cara bonito e mais velho. Indiferente, Chiwa pergunta por que estão comemorando, e Eita anuncia que todas as garotas da escola gostariam de estar no lugar dela, e os rapazes a veriam de forma diferente. Chiwa então pergunta se ele está bem com ela namorando outro cara, e Eita lembra que foi por isso que eles começaram o clube em primeiro lugar. Quando Eita diz que os esforços dela finalmente valeram a pena, Chiwa de repente começa a chorar e discordar, surpreendendo Eita. Ela então diz com raiva que se arrepende de ser amiga de infância dele porque é uma droga. Chocado, Eita aponta que eles são amigos desde a primeira série e acrescenta que ela é como uma irmã mais nova para ele, mas Chiwa o corrige, dizendo que é mais velha do que ele. Ouvindo isso, Eita diz que eles se tornaram como uma família, irritando Chiwa, que então diz que é isso que ela não gosta. Quando Eita lhe oferece um guardanapo, Chiwa o derruba e sai correndo de casa. Naquela noite, Eita se lembra de quando Chiwa voltou para casa após o acidente. Ele havia dito que ela deveria estar no hospital, mas ela disse que veio para praticar caminhar. Enquanto eles colocavam a conversa em dia, Chiwa revela que não poderá mais praticar Kendo, já que o acidente afetou seu osso do quadril e seu médico desaconselhou. Ao ouvir isso, Eita diz que o médico deve ser burro, mas Chiwa diz que lhe informaram que o médico é o melhor. Depois disso, Chiwa perguntou a Eita o que estava acontecendo com ele, e ele explicou que seus pais traíram um ao outro e o abandonaram antes de desaparecerem. Então Chiwa perguntou o que ele planejava fazer e Eita revelou que planejava ficar com uma tia. Depois disso, Chiwa perguntou se ele iria embora, mas Eita disse que não, e se ofereceu para lhe preparar um pouco de comida. Infelizmente, a comida acabou sendo um desastre épico, e quando Chiwa apontou isso, Eita disse que cozinhar seria moleza se ele se dedicasse a isso. Enquanto comiam, Chiwa disse que encontraria algo mais divertido para fazer, já que não podia mais praticar Kendo. Ela então pergunta a Eita o que ele gostaria de fazer, mas ele diz que não tem ideia, pois não é nem inteligente nem atlético. Ele então aponta que se fosse mais inteligente, se tornaria médico para consertar o quadril dela. No entanto, isso faz Chiwa chorar, então ele declara que se tornará médico para consertar o quadril dela. Na manhã seguinte, Eita acorda e percebe que dormiu demais, então pega um livro e corre para a estação de trem. Ele então encontra Masuzu e pergunta se ela veio espiar o encontro de Chiwa. Em resposta, Masuzu diz-lhe para esquecer a ideia, pois ela está lá apenas como presidente do clube para ver sua corajosa colega de clube em ação. Eita então afirma que ele só tem de ver o casal pretendente se encontrar e é isso. Então Masuzu agarra o braço dele, mas quando ele aponta que não precisa fingir ser namorado, Masuzu insiste que ele sempre será o fantoche dela e tira-lhe a vontade de lutar. Depois que Chiwa é deixada esperando por 1 hora, Sakugami e seus amigos aparecem rindo porque fizeram uma aposta de que Chiwa esperaria até a eternidade. Enquanto seus amigos zombam de Chiwa, Eita se pergunta o que está acontecendo. Sakugami então diz a Chiwa que preferiria voar em um avião de papel a sair com ela. Enquanto Sakugami e seus amigos zombam de Chiwa, Masuzu aponta que Sakugami é na verdade um conquistador com atributos de bom rapaz. Quando Eita percebe que Masuzu já esperava por isso, ele fica irritado e tenta sair para resgatar sua melhor amiga em apuros. No entanto, Masuzu o impede e ressalta que questões de amor não importam para eles. Além disso, ela diz que Chiwa pode aprender com a experiência e eventualmente se tornar como eles. Irritado, Eita retruca e pergunta se tudo no clube foi apenas diversão para ela. Masuzu aponta que ele está ciente de que tudo sobre o clube foi baseado em mentiras. Enquanto ela finge ser lobo em pele de cordeiro, Eita percebe o ato e diz para ela parar com isso. Chocada, Masuzu então aponta que eles são iguais, e Eita admite, mas ele acrescenta que eles não podem forçar Chiwa a sentir-se tão desesperançada quanto eles, já que ela não é como eles. De repente, Eita se vira para sair, mas Masuzu o agarra e diz que não quer mais ficar sozinha, mas Eita diz para ela manter a cabeça erguida e assistir seu namorado salvar o dia.
Então, Eita corre e dá um soco voador enquanto grita com Sakugami e seus amigos. Infelizmente, eles desviaram do soco dele e se perguntaram quem era o lunático. Eita então se apresenta como amigo de infância de Chiwa. No entanto, quando Sakugami pergunta se deveriam fugir só por causa disso, Eita de repente entra em seu mundo de fantasias e faz uma cena enquanto atua sua fantasia de super-herói. Surpresa, a plateia dele assistiu pensando se deveria ligar para a emergência. Depois, Sakugami e seus amigos começam a ir embora, então Eita vai atrás deles e derruba Sakugami. Quando ele pede para Sakugami se desculpar, Eita é chutado pelo amigo de Sakugami, mas se recusa a desistir. Então, Sakugami pisa nele enquanto Eita ordena que ele peça desculpas. No entanto, Sakugami declara que ele não está em posição de fazer exigências. Então seus amigos se reuniram e tentaram tirar Eita da briga, mas ele conseguiu morder a perna de Sakugami. Eita então se levanta e se lembra em voz alta de que Chiwa está assistindo, mas Sakugami diz a ele como parece patético, e então a surra continua enquanto Chiwa grita, dizendo a Eita para parar de brigar com os Crips. Ao ouvir isso, um dos amigos de Sakugami se aproxima dela para dar uma lição, mas uma vara de repente cai aos pés de Chiwa, então ela a pega e assume uma postura de combate. Irritado, seu agressor pergunta o que ela pretende fazer com isso e tenta pegar o bastão, mas é surpreendido com um golpe. De repente, outro amigo de Sakugami tenta defender o companheiro derrotado, mas acaba enfrentando o lado ruim do bastão de Chiwa. Depois de bater em Sakugami e na sua trupe de palhaços, Chiwa pede desculpas a ele e revela que estava mentindo sobre seus sentimentos por ele. O que você disse agora? Após acrescentar que fez isso para irritar Eita, Chiwa sugere que todos esqueçam o que aconteceu. Depois, Chiwa vê Eita desmaiado e se aproxima dele para verificar se está vivo. Ela então diz a ele que seu nariz está jorrando sangue. Logo depois, ela se refere ao momento em que Eita disse que alguém estava observando-o e pergunta se ele estava falando dela, já que Masuzu não está em lugar nenhum. Chocado, Eita exclama dizendo que não estava, mas ele desmaia em seguida. No dia seguinte, Eita aparece na escola com o rosto redesenhado e Kaoru aponta que ele se tornou uma celebridade pelos feitos que realizou na estação de trem. Depois disso, Kaoru destaca que Masuzu está ausente da escola e acrescenta que ela provavelmente está chateada, porque ele a deixou para trás para bancar o herói por outra garota. Em resposta, Eita diz que não estava tentando ser herói e relembra o momento em que Masuzu o avisou para não prestar atenção em outras garotas quando está com ela. Depois da escola, Eita encontra o caminho para a casa de Masuzu com um mapa desenhado à mão, mas de repente é atingido por um par de balões quentes. Enquanto Masuzu diz que vai puni-lo abraçando-o apertadamente, o cara assustado se solta do abraço e fica surpreso ao vê-la saudável como sempre. Ele então a agradece por ter jogado o bastão no dia anterior, mas Masuzu diz que é o que qualquer namorada faria. Após um tempo, Eita aponta que Chiwa não para de aparecer no clube desde que foi rejeitada. Ouvindo isso, Masuzu aponta que Eita parece saber tudo sobre Chiwa, e ele explica que é porque eles são amigos de infância. De repente, Masuzu para e beija Eita. Depois disso, ela pergunta a Eita se ele não beijou Chiwa, e então ele percebe o que acabou de acontecer, ficando apavorado enquanto diz que não. Em resposta, Masuzu reivindica o primeiro beijo dele e pergunta o que ele acha. Eita então pergunta se ela está bem em dar seu primeiro beijo a um namorado de mentira. Mas Masuzu diz que tinha que ser ele. No dia seguinte, Eita vai ao seu banheiro, onde encontra Chiwa e surta. Ele então fecha a porta e pergunta por que ela está em seu banheiro. Em resposta, ela explica que enviou uma mensagem na noite anterior para informá-lo que usaria o chuveiro dele, já que o dela está quebrado. Quando Eita pede desculpas por não ter lido as mensagens, Chiwa pede que ele compense andando com ela até a escola. Quando Eita concorda, ela anuncia que estará vestida em alguns minutos. Então, Eita entra na cozinha e fica surpreso ao encontrar Masuzu. Ele então pergunta o que ela está fazendo na sua cozinha, e ela explica que está preparando o café da manhã para ele. Quando ela acrescenta que mandou uma mensagem na noite anterior, Eita pergunta como ela entrou, e ela diz que pensou que ele tinha deixado a porta aberta para ela. Percebendo sua atenção, Masuzu pergunta se ele gostaria de vê-la apenas de avental, então ela abre o zíper da saia e a deixa cair. Sabe que horas são? Nesse momento, Chiwa chama Eita para pedir o secador de cabelo, fazendo Masuzu se perguntar quem é. Quando Eita lhe diz que é a tia dele, Masuzu diz que se apresentará, mas Eita a impede e diz para ela ficar parada. Depois disso, ele vai ao banheiro para entregar o secador de cabelo a Chiwa. Ela então pergunta se ele acha que ela deveria cortar o cabelo, mas enquanto Eita diz que está bom assim, Masuzu o chama para perguntar sobre alguns botões. Assustado, Eita explica que sua tia sempre chega em casa de manhã.
Então, quando Tio a sugere dizer olá, Eida a impede e corre para a cozinha. Depois de um tempo, as duas mulheres saem e se veem, então se preparam para uma briga. Algum tempo depois, Eida encontra uma carta de amor no seu armário de sapatos e vai para um canto para lê-la. Então ele percebe que seu admirador espera reviver uma conexão que eles já tiveram. Durante o intervalo do almoço, Eida pergunta a Kaoru o que ele acha da carta enquanto mente dizendo que é um exercício de tradução de um problema de inglês em que está trabalhando. Em resposta, Kaoru diz que Tiwa pode ser a culpada, já que ele agora tem namorada. Então, mais tarde na sala do clube, Eida fica olhando para Tiwa, e quando ela pergunta por que ele não tira os olhos dela, ele nega estar olhando para ela. Depois ela pergunta sobre o paradeiro de Masuzu, e Eida diz que ela tinha algo para fazer. De repente, Tiwa move sua cadeira para mais perto dele e se inclina em seu ombro. Surpreso, Eida pergunta o que ela está fazendo, e em resposta, Tiwa diz que está praticando o que faria se ficasse popular e tivesse um namorado. No momento em que Eida decide perguntar a Tiwa se ela escreveu a carta, Masuzu chega e enfia o rosto na refeição. Enquanto ela agradece a Eida por esperar, ele diz que ela está louca e se pergunta se Tiwa está bem. Masuzu então finge um pedido de desculpas e acrescenta que pensou que Tiwa era uma ladra chihuahua. Quando Tiwa protesta, Masuzu a acusa de usar seus encantos femininos para seduzir Eida enquanto ela desapareceu. Em sua defesa, Tiwa diz que é uma atividade do clube, já que ela estava apenas praticando o que faria quando tivesse um namorado. Mais tarde naquele dia, Eida verifica o armário de sapatos e encontra outra carta de amor. Então, enquanto ele lê a carta, Masuzu aparece e o assusta. Depois de esconder a carta, ela puxa o braço dele e anuncia que eles estão indo para casa. Pouco depois disso, Masuzu pergunta se ele está escondendo algo dela. E quando Eida pergunta por que ela está perguntando, Masuzu aponta que ele estava observando Tiwa atentamente na sala do clube e o lembra de seu aviso para manter os olhos longe de outras garotas. Quando Eida se recusa a contar, Masuzu ameaça ler seu diário de entradas constrangedoras para toda a escola. Apesar disso, Eida acha melhor manter as cartas em segredo e diz para ela seguir em frente. Nesse momento, Mana, a irmãzinha de Masuzu, aparece e diz a Masuzu que o namorado dela parece bem comum. Sem surpresa, Masuzu pergunta por que ela apareceu, e Mana revela que veio conferir o namorado dela. Em seguida, ela pergunta a Eida se ele realmente gosta de Masuzu, mas quando ele se assusta, ela diz que está só brincando. Depois, Mana revela que o pai deles pediu para ela verificar Masuzu e diz que ele parece irritado ao telefone. Enquanto Mana promete fazer um bom trabalho por ela, Eida se pergunta o que poderia deixar Masuzu tão assustada assim. Mana então pede a Masuzu para dar a ela Eida, surpreendendo ambos. De repente, ela beija Eida e ele fica apavorado. Nesse momento, o motorista dela anuncia que é hora de partir. Então Mana se despede e se apresenta. Nessa hora, Eida percebe que ela é a irmã de Masuzu. Quando eles partem rapidamente, Eida pergunta a Masuzu por que ela está tremendo, mas ela diz que, assim como ele, tem coisas sobre as quais não quer ser questionada. Mais tarde, na piscina, Eida encontra Masuzu enrolada no seu maiô e pergunta por que ela não está entrando na piscina. Em resposta, Masuzu diz que não gosta de se molhar, então Eida continua falando apenas para entretê-la. Mas como ela já teve o suficiente, ela se levanta e anuncia que vai nadar. Quando se aproxima da piscina, a multidão fica em frenesi enquanto algum idiota se afoga ao ver sua ídolo de maiô. Nesse momento, Masuzu entra na piscina e tenta nadar, mas se afoga. Pare! Consiga ajuda. Depois que ela é tirada da água, Eida tenta acordá-la, mas logo percebe que ela precisa de RCP. Nesse momento, ele percebe que precisa fazer algo, então resiste ao constrangimento e faz respiração boca a boca em Masuzu. Alguns momentos depois, Masuzu acorda e logo se encontra na clínica com Eida sentado ao lado da sua cama. Ela então se repreende por ter se afogado, mas Eida garante que qualquer um poderia se afogar. Pouco depois, Masuzu pede desculpas por ter agido de forma estranha. E Eida diz que também lhe deve um pedido de desculpas. Antes que ele pudesse se desculpar, Masuzu revelou que o beijo dele com Mana a incomodou. Em resposta, Eida diz para ela esquecer, pois ele o substituiu. Curiosa, Masuzu pergunta como, e ele revela, relutante, que RCP e beijos são tecnicamente o mesmo. Então, Masuzu concorda em esquecer tudo enquanto Eida se levanta para chamar a enfermeira. Em outro lugar, Tiwa recebe uma mensagem notificando-a do beijo molhado e desleixado de Eida com Masuzu, então ela fica triste e corre para casa na chuva. No dia seguinte, a mãe de Tiwa informa Ida que Tiwa está com febre e anuncia que precisa ir trabalhar. Ida então diz que cuidará dela. Alguns minutos depois, Tiwa acorda e encontra Ida lendo ao lado da sua cama. Quando ele pergunta se ela precisa de algo, Tiwa pergunta se ele pode lhe dar um banho de esponja, chocando
Depois, enquanto Ida limpa as costas dela, Chiwa diz para ele ser gentil e aponta que já faz um tempo desde que ele visitou o quarto dela. Ela então agradece a Ida e decide terminar sozinha, enquanto ele explora o quarto dela e encontra alguns hastes familiares. Então ele pergunta a Chiwa por que ela os guardou, e ela se lembra da primeira vez que ele cozinhou para ela. Quando Chiwa explica que a memória ficará para sempre em seu coração, mesmo que ele se apaixone por outra garota, Ida conclui que Chiwa não pode ser a garota misteriosa que lhe envia cartas. Depois, Chiwa pede a Aida para fazer RCP nela também, mas ele diz que ela está respirando bem e toca a cabeça dela. No dia seguinte, quando Aida chega à escola com Chiwa, ele cumprimenta Masuzu, mas Chiwa o repreende por flertar logo de manhã. Ao ouvir isso, Masuzu a acusa de tentar roubar seu namorado. Enquanto discutem, Ida verifica o seu armário de sapatos e encontra outra carta. Droga, lá vamos nós novamente. Chocado, ele fecha o armário enquanto as moças perguntam se houve algum problema, mas ele nega. Ao ler a carta, Ida percebe que é um convite para o telhado, então ele vai até o telhado da escola e encontra Hime esperando por ele. Quando ele se aproxima dela, ela confessa seu amor usando um videogame, mas Aida aponta que suas cartas não fazem sentido, já que estão se encontrando pela primeira vez. Em resposta, Hime afirma que nem todas as memórias de sua vida passada voltaram e se apresenta. Além disso, Hime revela os verdadeiros nomes dela e de Ida em suas vidas passadas, surpreendendo Ida. Hime então se aproxima dele e o abraça fortemente, mas Ida consegue se soltar e pergunta como ela sabe seu nome no mundo de fantasia. Então, Hime revela que estava lá na estação de trem quando ele enfrentou Sakagami e seus capangas. Quando ela revela que o desempenho dele quebrou o selo das suas memórias de vidas passadas, Ida se pergunta se ela está sofrendo de síndrome do 8º ano. De repente, Chiwa e Masuzu aparecem no telhado e encontram Hime abraçando Aida. Então, elas perguntam quem ela é, enquanto comentam que a determinação dele é forte o suficiente para perfurar diamantes. Ao ouvir isso, Ida pede a Haim para manter o relacionamento deles de uma vida passada em segredo, enquanto Masuzu e Chiwa se aproximam, fazendo perguntas. Nesse momento, Ida tenta acalmá-las, mas Chiwa pergunta a Haim quem ela é, e ela se apresenta como a ex de Ida, chocando todos, exceto ela mesma. Chiwa então pergunta a Ida por que ele namorou alguém e nunca contou a ela sobre isso, enquanto Masuzu documenta tudo o que está acontecendo em seu diário. Ao mesmo tempo, Hime pergunta a Ida quem são as meninas, e Chiwa se apresenta como a amiga de infância de Ida. Quando Masuzu se apresenta como a namorada de Ida, Hime se desespera e diz que Ida pertence a ela. Depois Ida vai para a sala do clube e encontra Hime e Masuzu conversando. De repente, Hime se levanta para abraçá-lo e Ida pergunta o que ela está fazendo na sala do clube. Hime então responde dizendo que Masuzu propôs que unissem mentes, enquanto Masuzu acrescenta que convidou Hime para um chá. Curioso, Ida pergunta por que ela fez isso, e Masuzu explica que, como atual namorada dele, achou que deveria trocar notas com a ex dele. Além disso, Masuzu sugere que Hime se junte ao clube deles, mas Chiwa se opõe a isso e acusa Hime de só querer Ida em vez de se tornar popular. No entanto, Masuzu acala dizendo que o mesmo se aplica a ela. Como requisito para entrar no clube, Masuzu entrega um caderno a Hime e pede que ela descreva o tipo de donzela que gostaria de ser na forma de um poema. Chiwa então diz que é muito fácil e sugere um teste onde Hime lançaria um ataque de brinde em Ida para se tornar popular. Enquanto eles demonstram como Hime faria isso, Hime engasga com um biscoito e desmaia enquanto Ida a segura. Coincidentemente, os monitores de corredor chegam para estragar a festa. Depois, Hime acorda na sala do clube e Ida pergunta por que ela está tão determinada a tê-lo. Em resposta, Hime explica que entrou na escola esperando que um novo mundo se abrisse para ela. Mas, para sua decepção, apenas os nomes mudaram. Tudo permaneceu cinza e sem acontecimentos até que ela viu Aida brilhando na estação de trem. Quando Hime fala sobre como ele se recusou a desistir enquanto lutava por uma garota, Ida aponta que ele estava apenas sendo infantil. Confusa, Hime pergunta o que ele quer dizer, e ele explica que não vive mais na Ilha da Fantasia. No entanto, Hime discorda e comenta que nem mesmo uma espada amaldiçoada pode romper sua conexão com suas vidas passadas. O quê? Enquanto ela o incentiva a acreditar que ele ainda é um guerreiro, assim como em seus sonhos, Masuzu e Chiwa escutam atrás da porta da sala do clube. Mais tarde, enquanto limpam a piscina, Ida pergunta por que tinham que fazer isso em um fim de semana e Chiwa anuncia que é a punição deles por serem pegos pelos monitores do corredor. Nesse momento, Chiwa aponta que Masuzu quase se afogou na piscina e pergunta como ela conseguiu isso, já que a piscina é tão rasa. Em resposta, Masuzu diz que prefere explicar o gosto dos lábios de Aida.
Enquanto eles limpam, um carro para no quintal, atraindo a atenção deles. No momento em que Tiwa diz que o carro parece caro, o motorista abre a porta e Mana sai. Pouco depois, ela é apresentada a Tiwa e comenta que ela é fofa. Masuzu então pergunta o que ela quer desta vez, e Mana diz que veio se desculpar, já que falhou em falar bem dela com o pai. Ela então anuncia que o pai ficou bravo e quer que ela volte para casa imediatamente. Irritada, Tiwa pergunta quem é a diabinha, e Ida explica que é a irmãzinha da Masuzu. Quando Ida pergunta a Masuzu onde é sua casa, ela diz que é na Suécia e acrescenta que provavelmente nunca retornará ao Japão. Então Masuzu termina com Ida e diz para ele ter uma boa vida com sua infância. Amigo, ouvindo isso, Tiwa alega que Eita sempre foi dela, mas quando Masuzu concorda e vai embora, Tiwa vai atrás dele perguntando por que ela está desistindo tão facilmente. Naquele momento, Hime chega ao local e diz a Eita que ela terminou a tarefa, mas Mana de repente toma o caderno de Hime. Quando Eita tenta pegar o livro, ele é bloqueado pelo guarda-costas dela. Mana então diz que está curiosa sobre que tipo de clube Masuzu dirige. Então ela lê os escritos de Hime e faz uma piada disso, enquanto Hime desaba em lágrimas. Então Eita corre para pegar o livro de volta, mas é parado e agredido pelo guarda. Para fazer Hime se sentir melhor, Eita diz que todos têm fantasias constrangedoras e de repente começa a divagar sobre suas fantasias embaraçosas. Justo quando Mana diz que ele está começando a assustá-la, Masuzu chega e diz para ela parar, já que nem Eita nem Hime fizeram nada de errado. Encarando Eita, Masuzu diz a ele para verificar o seu sangramento, mas Eita diz que tem um último pedido como namorado dela. Em seguida, ele diz a Hime que seu poema foi fofo e a ajuda a se levantar. Depois disso, ele sugere que ela coloque seus poemas em palavras, mas quando Mana interrompe, Eita manda ela calar a boca. Irritada com isso, Mana dá uma ordem ao segurança, e quando ele se aproxima de Eita, Hime o protege e diz para os mimados irem embora. Ao ouvir isso, Masuzu decide que não vai sair, surpreendendo Mana, que então pergunta se ela está realmente desobedecendo a uma ordem do pai delas. Depois disso, Masuzu força Mana a pedir desculpas a Hime e diz para ela informar ao pai que não vai voltar para casa. Depois que eles saem, Eita sugere que voltem a limpar a piscina, mas desmaia em seguida. Mais tarde na sala do clube, Masuzu diz que ele não deveria ter enfrentado a família dela, pois algo perigoso pode acontecer. No entanto, Eita aponta que ele não se importa com o que a família estúpida dela faz, mas apenas odeia a ideia de terminar com ela. Chocada, Masuzu lembra-lhe que ele é apenas um namorado falso e se apoia no ombro dele. Nesse momento, Tio abre a porta da sala e protesta enquanto Hime aparece para entregar sua solicitação para se juntar ao clube. Depois disso, Masuzu aprova sua solicitação enquanto Tiwa e Eita a parabenizam. Algum tempo depois, enquanto se encontram na sala do clube e planejam uma viagem de verão, Ai, a monitora do corredor, entra abruptamente e anuncia que isso não vai acontecer sob sua supervisão. Ela então apaga o quadro e anuncia que vai fechar o clube. Alguns dias depois, quando Eita acorda na enfermaria da escola, ele vê as mini ameixas de Hime e surta. Quando percebe que ela está sem roupas, ele salta da cama e surta ainda mais. Nesse momento, Hime se levanta. Eita pergunta por que ela está sem roupas, e ela diz que é porque o mundo precisava de mais amor. De repente, Hime abraça Eita, enquanto Masuzu e Tiwa batem nas portas trancadas. Enquanto Eita derrete diante do desastre iminente, Hime diz que provavelmente são poltergeists que podem ser banidos repetindo várias vezes as palavras "Eu te amo, Hime". Eita, por outro lado, está morrendo de medo. Então ele pergunta se ela pode ajudá-lo a escapar, mas as batidas na porta se intensificam. Para piorar as coisas, Eita ouve as garotas planejando arrombar a porta e culpá-lo por isso. De repente, Hime deixa as meninas entrarem, surpreendendo-as ao encontrar um quarto sem Eita. As garotas perguntam a Hime onde ele está, mas ela diz que não faz ideia. Enquanto isso, Eita se enrola em uma das cortinas, esperando não ser encontrado. Ao mesmo tempo, as moças pressionam Hime por respostas sobre o paradeiro dele, mas ela as faz acreditar que estão enganadas. Curiosa, Masuzu pergunta a Hime por que ela está sem roupas e ela quase deixa escapar, mas muda de assunto e fala algo sem sentido sobre receber um desafio do submundo. Depois disso, Masuzu se aproxima do esconderijo de Eita, mas de repente é interrompida por Ai, que pergunta o que eles estão fazendo.
Depois disso, ela faz um discurso motivacional para eles e lembra que a enfermaria não é um parquinho. Ferida por suas ofensas, Masuzu chama Ai de horrível, mas ela diz que horríveis são eles por transformarem Haimi, que era uma aluna exemplar. Nesse momento, Ai lembra a eles que o clube foi fechado e enquanto esfrega sal na ferida, Chiwa a acusa de estar com inveja por terem se tornado populares. Quando Ai exclama de choque, Chiwa diz que ela está com ciúmes do clube porque sabe que nunca encontrará um namorado. Abalada com isso, Ai grita, dizendo que ela tem um namorado. Masuzu então pergunta se o namorado dela é um estudante da escola deles, mas Ai fala sobre seu relacionamento à distância com um cara de fundo fiduciário baseado em Tóquio. Depois disso, as garotas se viram para deixar a sala, mas Ai as impede e pergunta sobre Eita. Em resposta, Masuzu pergunta o que ela quer com ele, irritando tanto Ai que ela insinua que nunca iria querer nada do idiota. Naquela época, o pequeno clube deles havia sido fechado por Ai, a bruxa, e surpreendentemente, Eita se sentia animado com isso. No entanto, as aulas de verão começam e Eita se despede dos seus problemas. No entanto, em seu primeiro dia, ele esbarra em Ai, que então pergunta por que ele está lá. Em resposta, Eita diz que veio para a escola de verão. Então Ai, ansiosa, pergunta em que turma ele está. Quando ele diz a ela, ela se ilumina e faz uma pequena birra, deixando todos preocupados com a saúde mental dela. Quando Eita pergunta se ela está bem, ela deseja que ele fosse cego e surdo. Ela então finge estar irritada por estarem na mesma turma, enquanto Eita pergunta se ela também está almejando uma faculdade de alto nível. Depois que Ai fala da sua indecisão, de repente ela se desespera e pergunta por que ele está tentando ser seu amigo quando deveriam ser inimigos. Enquanto Eita se pergunta de onde isso veio, Ai aponta que ele a infectará com o vírus do clube se continuar conversando com ele. Então, quando ela se retira, Kaoru toca Eita e diz que ela era colega de classe de Ai na escola primária. Mais tarde na aula, enquanto Kaoru e Ai conversam, Eita os cumprimenta de longe, mas Ai mantém a rixa. À noite, enquanto Eita e Chiwa jantam, ela se arrepende de não ter ido às aulas de verão, já que não poderá estar com Eita todos os dias. Então Ida revela que Ai está na classe dele, surpreendendo Chiwa, que então pergunta como Ai estuda quando tem um namorado. Ida então pergunta se elas estão brigadas, e Chiwa revela que foi chamada à sala dos professores por brigar com Ai. Depois, Chiwa pergunta a Aida se alguém já o convidou para sair, mas ele diz que isso só aconteceu no jardim de infância. Então ela o convida para ver um show de fogos de artifício com ela, mas Ida recusa, e acrescenta que planeja estudar durante todo o verão. Mais tarde naquela noite, ele recebe uma nota de voz de Masuzu, ameaçando divulgar o conteúdo estranho do seu diário se ele não aparecer sozinho em um café. De repente, ele percebe que tem uma namorada e conclui que estava errado sobre seus problemas. Logo depois, ele chega ao café ofegante, enquanto Masuzu o chama de um homem inútil por chegar atrasado. Aida então pergunta por que ela está falando mal dele, e ela responde dizendo que pode ser ela mesma de verdade, já que não há ninguém por perto para vê-los fingir. Quando Aida se resigna ao destino, Masuzu diz que ele tem estado muito próximo de Ai na escola de verão. Enquanto Ida se pergunta como ela sabe, Masuzu pede para ele desenterrar sujeira sobre ela. Ele então pergunta por quê, e Masuzu explica que é uma estratégia para reativar o clube sem a interferência dos monitores do corredor. Além disso, ela revela que nenhum dos colegas de classe de Ai está ciente do namorado misterioso dela, e então supõe que o namorado não existe. Então ela pede a Ida para encontrar evidências de que ela inventou isso. Vamos lá. No dia seguinte, enquanto Ai resolve alguns dos problemas no quadro, Ida se pergunta como investigá-la. Então, durante a pausa para o almoço, Kaoru junta-se a ele e começa a falar sobre o quão incrível Ai é. Quando ela pergunta se Ida acha ela fofa, Ida pergunta a Kaoru se ela é uma garota. Ao ouvir isso, Kaoru fica chocada e revela que a Ai tem alguém de quem gosta. Nesse momento, Kaoru diz que vai voltar e se apressa para ir buscar a Ai. Quando chegam, Kaoru diz a Ai para cumprimentar Ida, mas ela o insulta em vez disso. Ida então pergunta se eles são realmente amigos de infância, mas a Ai responde com um olhar. Neste ponto, Kaoru sussurra no ouvido dela e ameaça parar de ajudar. Então, a Ai se desculpa e timidamente entrega uma marmita. Quando ela diz para ele servir-se, Ida verifica se há uma granada escondida em algum lugar. No entanto, quando Kaoru diz para ele experimentar, Ida dá uma mordida e de repente se ilumina enquanto elogia o sabor. De repente, a Ai se assusta e sai correndo, deixando Kaoru explicar que ela está animada por ouvi-lo elogiar sua comida. Depois disso, Kaoru tenta falar bem de Ai, mas Ida pergunta por que ela está entediando-o com tudo isso quando a Ai tem um namorado. Chocada, Kaoru pergunta a Ida onde ele ouviu isso, e ele revela que ela uma vez mencionou ter um namorado chamado Mitchell.
Depois, enquanto Ida vai para casa, Kaoru e Ai o alcançam. Kaoru então pergunta se ele tem algum plano para o resto do dia. No entanto, Ida diz que vai comer fora sozinho, já que Chiwa tem planos com os pais. Então Kaoru pergunta se eles poderiam acompanhá-lo, mas Ai pergunta por quê. Então Kaoru a encara e diz que é uma oportunidade. O que você quer dizer com isso? No restaurante, Aida pergunta a Ai por que ela sai de uniforme, e ela explica que é regra da escola. Divertido, Ida então pergunta se ela também usa o uniforme nos encontros. Mas Kaoru interrompe e diz a Ai para falar. Quando ela está prestes a confessar que Mitchell não existe, Chiwa aparece e pede a Ai para completar a frase. Surpresa, Aida pergunta o que ela está fazendo na lanchonete, e ela explica que os avistou a caminho da steakhouse. Quando Chiwa pressiona Ei por mais informações, Aida diz a ela para parar e pergunta por que alguém tão correto como a Ai mentiria sobre ter um namorado. Surpresa por ele acreditar nela, Chiwa lembra que ela fechou o clube deles e a chama de traidora. No entanto, Ida defende a Ai e pergunta a ela se ele está errado. Nesse momento, a Ai decide entrar no jogo e conta mais mentiras sobre seu namorado inexistente, enquanto Kaoru se maravilha com sua criatividade em mentir. Nesse momento, Rimi chega e diz que quer ouvir mais sobre Mitchell. Então a Ai conta mentiras perfeitamente o suficiente para Rimi designá-la como uma mestre do amor. É a maior besteira. No dia seguinte, Ida e Masuzu se encontram e ela pergunta se ele descobriu algo sobre a Ai. Em resposta, Ida revela que a Ai tem um namorado de quem se gabou. Mas como Masuzu acha que isso não é prova suficiente, Ida pergunta o que seria necessário para Masuzu confiar nela. Masuzu então sugere que encontrem um namorado misterioso para descobrir. Quando Ida pede que ela confie nele, Masuzu diz que perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. No entanto, Ida refuta isso e explica que ela não estaria liderando um clube se não confiasse que seus membros seguiriam seus planos. Depois disso, Ida dá a ela um incentivo sobre por que ela deve confiar em si mesma. Mas Masuzu de repente se levanta e o beija por dizer algo atencioso. No dia seguinte, depois da aula, Ida pensa na ordem de Masuzu de continuar a investigação quando Kaoru e a Ai o surpreendem. Então, Kaoru pergunta se ele gostaria de tomar uma bebida com eles novamente, então Ida concorda. No entanto, quando Kaoru aponta que a Ai iria a qualquer lugar com Aida, ela desperta de sua hibernação e ataca Kaoru. De repente, ela encara Ida e diz que ele teria sorte em sair com ela. Mais tarde naquele dia, enquanto Aida faz o jantar, Chiwa pergunta por que ele está espionando para Masuzu. E Ida explica que é um plano para reviver o clube deles que foi fechado. Percebendo que Chiwa está distraída, Ida verifica o que ela está fazendo e percebe que ela está enterrada em uma revista de amuletos do amor. Então ele serve o jantar e Chiwa fica animada. No dia seguinte na escola, Aida percebe a Ai o perseguindo e se pergunta o que ela está olhando. Então, quando ele sai da aula, encontra Kaoru e a Ai sentados em algum lugar próximo. Quando ele se aproxima deles, Kaoru diz a Ai para dar sua saudação, mas ela se levanta e diz que é uma coincidência encontrá-lo, deixando Aida surpreso. Alguns momentos depois, Kaoru fala sobre um próximo evento de fogos de artifício e entrega a Aida um convite. Quando ele verifica, ele aponta que está lotado de pessoas todos os anos. Então Ai pergunta a Aida se ele vai com algum dos amigos do clube, mas ele diz que recusou todos. De repente, Ai comemora e afirma que seu amuleto de amor funcionou como mágica, assustando Aida, que então cai da cadeira. Ai então pergunta se ele caiu da cadeira de empolgação e o incentiva a superar coisas infantis. Em seguida, Ai pergunta a Aida com quem ele vai ver os fogos de artifício enquanto se olha no espelho. Mas para sua surpresa, Aida diz que não vai ao evento. Ai então pergunta se ele estará ocupado naquele dia, mas Aida diz que planeja passar o tempo estudando. Quando ela o encoraja a ir, Aida pergunta a Ai se ela vai com o namorado, confundindo Ai, que tinha esquecido da sua mentira. Quando recupera suas memórias, ela inventa outra mentira e diz que está completamente livre para o evento. Vendo que isso não vai funcionar, Kaoru tira 3 ingressos para um filme e sugere que eles vão ver juntos. Mais tarde naquele dia, após Ida atualizar os membros do clube, Masuzu afirma que é a chance dele desenterrar segredos comprometedores sobre Ai. Quando Ida pede detalhes sobre sua missão, Masuzu explica que ele tem que fazer Ai se apaixonar por ele para que possam acusá-la de trair o namorado. Ida então pergunta o que fariam se ela não tivesse namorado, e Masuzu revela que eles podem controlá-la como uma marionete assim que ela estiver apaixonada. Ida então protesta dizendo que não há como fazer Ai se apaixonar por ele. Masuzu comenta que o herói que ele fantasia em se tornar ficaria envergonhado dele. Quando ela tira o diário dele para ler, Aida faz uma cena e desaba.
Enquanto ele relembra a cadeia infeliz de eventos que levaram àquela entrada específica no diário, Masuzu sugere que Chiwa vá ao encontro em dupla para cuidar de Aida. Quando ela coloca Hime na função de seguir, Hime diz que não pode fazer isso, pois estará traindo Ai, sua mestre do amor. No dia seguinte, Aida chega atrasado ao ponto de encontro e pede desculpas por os ter feito esperar. Enquanto Ai pergunta por que ele demorou tanto, Chiwa de repente aparece do nada com uma vara e tenta derrubar Aida. Felizmente para ele, Ida desvia do ataque e pergunta se ela está tentando colocá-lo 2 metros abaixo da terra. Kaoru então pergunta a Chiwa por que ela apareceu e ela responde dizendo que gostaria de ir ver o filme com eles. Enquanto isso, Masuzu diz a Chiwa através de suas comunicações para agir naturalmente vestida. Kaoru então decide deixar Chiwa acompanhar, e no caminho Chiwa pergunta por que a Ei pode ficar com Eita. Masuzu informa que tudo está indo conforme o planejado. Depois disso, Masuzu lembra Eita qual é o objetivo da missão dele, mas ele diz a ela que é uma missão impossível. A Ei ouve isso e pergunta sobre o que ele está falando, mas Eita desconversa. Momentos depois, Ai pergunta se ele tem memórias do jardim de infância, mas Eita diz que não há nada que valha a pena falar. Sentindo que ela parece ofendida, Eita pergunta a Ai se algo está errado, mas ela descarta e pergunta se ele acha que ela é uma criminosa por sair com uma roupa diferente do uniforme. Enquanto Eita se pergunta o que ela quer dizer, Ai o lembra de que ele uma vez perguntou se ela usa uniforme em encontros. Então Eita comenta que ela parece fofa em sua roupa, fazendo Ai brilhar como uma luz de neon em uma festa de despedida de solteira. Ela então agarra a mão dele e tenta correr, mas Eita diz para ela se acalmar e andar como antes. Enquanto seguravam as mãos, Ai perguntou a Eita se ele se lembrava deles correndo de mãos dadas, mas Eita olhou de volta como se estivesse esperando por um beijo. De repente, Chiwa arruína as chances dele, apontando que Eita é natural quando se trata de desviar. Quando Eita aponta que ela faz isso quando algo a incomoda, Ai diz que ele a conhece bem demais. Em resposta, Eita diz que é porque eles são amigos de infância, surpreendendo Ai. Imediatamente, Masuzu ordena que Chiwa fique quieta e pare de interferir na missão. Pouco depois, quando chegam ao cinema, Masuzu diz a Eita que lhe falta charme e sugere que ele comece a conquistar a Ai até ela se derreter. Ao ouvir isso, Eita pergunta se ela acha que é moleza e encerra a chamada. Nesse momento, o filme começa com uma cena de zumbi sem dentes, então Ai agarra Eita enquanto afirma que não está com medo. Como punição por levar isso numa boa, Tio agarra as mãos de Eita e as aperta com força enquanto o acusa de trair. Alguns minutos após o início do filme, a trama imita o constrangedor triângulo amoroso de Eita. Então Ai se levanta para apoiar seu personagem favorito, mas é contrariada por Chiwa, que então apoia seu preferido. Enquanto isso, Eita se contorce de agonia e se pergunta por que as garotas simplesmente não se dão bem. De repente, Ai começa a chorar e Eita pergunta se algo estava errado, mas ele é ignorado. Mais tarde, Masuzu chama sua equipe para informar que a missão falhou, já que é impossível tirar fotos dentro de um cinema. Algum tempo depois, Eita encontra um caderno na sala e dá uma olhada. Ele então percebe que o dono é obcecado por um cara. Justo quando ele tenta largar o caderno, Ai aparece ofegante e pergunta se alguém deixou o caderno quando saiu. Nesse momento, ela se oferece para devolvê-lo à pessoa e se aproxima de Eita para pegar o caderno. No entanto, quando ela faz isso, o livro cai junto com outros livros da bolsa de Eita. Ela então pega o livro e se apressa. Enquanto Eita a chama de estúpida por sair sem ajudar, ele percebe que ela pegou a anotação errada. Curioso, ele abre a nota e percebe que é um diário cheio de fantasias sobre algum cara, então ele a fecha. No entanto, sua curiosidade prevaleceu e ele leu sobre as experiências estranhas da escritora com sua paixão. Enquanto isso, a Ai se esconde em algum lugar e verifica a nota que pegou, mas fica chocada ao perceber que pegou a errada. De repente, ela corre de volta para a sala de aula, gritando e torcendo para que Eita não a leia ou descubra que é dela. De volta à sala, Eita percebe que os cadernos pertencem a Ai, e percebe que ela é uma fantasiosa assim como ele. Quando ele fica confuso sobre a identidade do crush dela, a Ai aparece e percebe que ele leu o livro. Ela então o persegue enquanto ele sai correndo, alegando que não viu nada. Infelizmente, Eita chega a um beco sem saída, e quando a Ai o alcança, ela se joga nele e eles caem em uma sala. Preocupado, Eita pergunta se ela está machucada, mas Ai se desespera e pede para ele acabar com ela, já que é uma sonhadora esquisita que não tem mais motivos para viver. Depois disso, ela pede para ele rir dela, já que deve ter lido sobre todas as suas fantasias. Então, Eita pede desculpas e diz que não vai rir, mesmo que isso signifique o seu fim.
Como ele é um camarada, Eita faz uma atuação e interpreta suas fantasias. Nesse momento, Ai ri dele e aponta que suas fantasias são fracas, surpreendendo Eita. De repente, Ai abraça Eita e destaca que ele fez a mesma coisa quando resgatou Tiwa na estação de trem. Surpreso, Eita pergunta a ela como ela sabe, e Ai revela que todos falam sobre isso. Em resposta, Eita diz que foi o melhor que ele pôde fazer para se livrar de Sakagami e da gangue. Ai então pergunta se eles poderiam ficar assim por mais um tempo, mas Eita diz que não é uma boa ideia. Depois disso, Ai pergunta quanto do livro ele leu, mas Eita diz que só leu os poemas. Ele então entrega o livro a ela enquanto se desculpa por tê-lo estragado. Quando ele se oferece para comprar um novo, Ai pergunta se é só isso que ele faria para compensá-la. Então Eita pergunta o que ela quer, mas Ai tenta parecer fofa. Mais tarde naquele dia, Tiwa informa Eita que o evento de fogos de artifício está se aproximando e pergunta se ele gostaria de ir com ela e Hime. No entanto, Eita insiste que não irá, deixando Tiwa chateada, já que ela comprou um novo yukata. No dia seguinte, Eita se preparou para sair e esperava não acabar 6 pés abaixo pelo que estava prestes a fazer. Pouco depois, ele se encontra com Ai, que então aponta que o boné não combina com ele. Depois disso, Ai segue na direção errada, então Eita pergunta para onde ela está indo e ela diz que pensou que ele saberia. Depois de caminhar por um tempo, Eita comenta que não frequenta a área há algum tempo desde que parou de visitar quando ficou mais velho. Enquanto eles verificam e exploram a área, Eita percebe que parece familiar, então ele segue em frente e encontra um caminho. Em seguida, ele aponta que o caminho leva a um cedro e pergunta a Ai como ela sabe disso. De repente, o céu se ilumina com os fogos de artifício, então Eita pega a Ai e a puxa apressadamente pelo caminho até a árvore. Enquanto assistem aos fogos de artifício, Ai revela que foi ele quem encontrou o local e contou para ela sobre isso. Chocado, as memórias de Aida voltam à tona, e ele percebe que Ai era seu amigo de antigamente. Como? Espere um pouco. Como? Depois disso, Ai diz que contou para Kaoru sobre isso, então ele decidiu relutantemente ajudá-los a se aproximarem. Enquanto Ida se pergunta como isso deve ter sido para Kaoru, Ai explica que desde que sua família se mudou quando ela era mais nova, eles perderam o contato, mas ela o reconheceu quando se matriculou na mesma escola que ele. No entanto, Ai diz que não podia falar com ele porque ele estava sempre flertando com Tiwa e também arranjou uma namorada. Em seguida, Ida pede desculpas, mas Ai diz que está tudo bem e lhe entrega um pedaço de papel velho e amassado. Após examiná-lo, Ida pergunta o que é. Então, Ai explica que é o certificado de registro de casamento deles e acrescenta que ele uma vez prometeu colocar um selo nele. No entanto, Ida nega isso, mas se lembra do momento e treme enquanto a Ai se aproxima dele. Ela então tenta fazer com que ele carimbe o certificado, mas Ida aponta que ela tem um namorado. Em resposta, a Ai diz que isso é uma mentira óbvia e culpa seus talentos por criar fantasias. Chocada, Ida diz que terá que contar para Mazuzu e os outros sobre isso, mas Ai se recusa, dizendo que morrerá de vergonha. Depois disso, ela diz que largará seu namorado imaginário se ele concordar em se casar com ela, mas Aida diz que o namorado dela não existe e insiste que ele não a perdoará por mentir para ele. Por causa disso, Ida a chama de idiota apaixonada e foge enquanto Ai corre atrás dele. Nesse momento, Ida tromba com Tiwa e Jaime voltando do evento de fogos de artifício. Então Tiwa aponta que ela parece suspeita com o boné e pergunta se Mazuzu está escondida por perto. Em resposta, Ida diz que só saiu para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto isso, a Ai fica fora de vista e observa as garotas levarem a Ida embora. No dia seguinte, Ida se encontra com Mazuzu na sala do clube e ela o acusa de ignorar a namorada para brincar com a Ai. Chocado, Ida tenta negar isso, mas eventualmente pergunta como ela descobriu. Mazuzu então diz que eles não poderiam ter escolhido um pior ponto de encontro do que a escola. Como punição, Mazuzu pede a Ida que a beije pelo mesmo tempo que passou com a Ai. No entanto, quando Ida diz que foi cerca de 30 minutos, Mazuzu reduz para 3. Então Ida a beija no queixo, mas ela o empurra e diz que ele está perdoado. Depois, Ai aparece na sala do clube, onde anuncia que revogou a ordem de fechar a sala do clube e acrescenta que se juntará como treinadora. Ao ouvir isso, Tiwa protesta, mas Mazuzu diz que eles não têm escolha. Depois, Ai realiza uma reunião com os membros do clube, e Tiwa pergunta quem a colocou no comando. Em resposta, Ai diz que foi graças a ela que o clube não foi fechado. No entanto, Tiwa a culpa pela situação deles, e isso resulta em um combate verbal. Nesse momento, Hime tenta acalmar Tiwa enquanto Ida e Mazuzu observam a confusão. Alguns momentos depois, Mazuzu comenta que confia em Ei porque ela tem um namorado rico e bonito.
Ouvindo isso, Ai corrige-a dizendo que tem mais apelo feminino e experiência do que qualquer uma delas. Então Tiwa pede para ela mostrar como convidar um cara para sair. De repente, Ai diz que é errado chamar um cara para sair, e acrescenta que elas deveriam fazer os garotos convidá-las. Nesse momento, Masuzu sugere que Ida convide Ai para sair para que possam aprender como reagir ao serem convidadas. Ouvindo isso, Ai se desespera, mas se recompõe e pede a Ida para prosseguir. Alguns momentos depois, Ida tenta conquistar Ei, mas como é rejeitado todas as vezes, ele desiste. No entanto, Ai se recusa a deixá-lo recuar em paz e insiste que ele deve explodir de amor e desejo por ela. Quando Ida reclama de ser rejeitado, Ai diz que não é tão fácil quanto ele pensa. Nesse momento, Masuzu intervém e tira o diário de Aida, despertando a curiosidade de Ai. Ela então explica que é um diário contendo segredos sobre como se tornar famoso entre os rapazes. Depois disso, ela confronta Aida e sugere que ele entre no personagem e use cantadas incríveis do seu arquivo. Mas quando Ida pede para ela fazer isso, Masuzu tenta contar na verdade sobre o diário. Ida então a interrompe e decide entrar no jogo. Em seguida, Ida canaliza seu lado fantasioso e diz para Ai se apaixonar por ele enquanto a olha intensamente. Em resposta, Ai diz que ele não pode seduzi-la à força. Então Ida sussurra em seus ouvidos e clica nos seus botões doces. Depois de corar, Ai decide dar-lhe uma chance se ele estiver realmente tão sério e anuncia que agora são um casal. No entanto, os alunos protestam dizendo que não fazem ideia do que acabou de acontecer, enquanto Ai diz que terminou de fingir ser seduzida. Quando Masuzu pergunta se ela não foi realmente seduzida, Ai diz que não poderia se apaixonar por um fracote como Ida. Então, Masuzu lhes diz para fazerem de novo. Nesse momento, Tiwa os separa e diz a Ai para tirar as mãos de Ida. No entanto, Ai pergunta por que ela precisa de permissão para tocar Ida, e Tiwa diz que é porque ela é a amiga de infância dele. De repente, Ai revela que também é amiga de infância de Aida, surpreendendo a todos na sala. Quando ela explica que eram colegas de classe há 10 anos, Tiwa pergunta a Aida por que ele não contou a ela. Em resposta, Ida diz que tinha esquecido, mas só se lembrou recentemente. Depois, Hime segura as mãos de Aida e anuncia que o conheceu primeiro em vidas passadas e isso a torna sua ex. Nesse momento, Masuzu chama todos à ordem e diz que se desviaram do ponto. Ela então acrescenta que o clube se tornou oficial e sugere que discutam planos para o verão. Ao ouvir isso, Hime sugere que vão à praia, pois nunca esteve em uma. De repente, as garotas discutem sobre maiôs e logo decidem ir às compras. Alguns momentos depois, Tiwa tenta forçar um sorriso no banheiro, mas falha. Então ela sai, mas é surpreendida por Aida, que aponta que Tiwa parece deprimida. Tiwa então força um sorriso e diz que não há nada de errado. Mas Eita a segura e diz que não importa qual amigo de infância veio primeiro. Ouvindo isso, Tiwa pergunta como ele descobriu, mas Eita diz que passou mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa. De repente, Tiwa se ilumina e abraça Eita. Quando se afasta dele, Tiwa convida Eita para conferir trajes de banho com ela. Quando Eita aponta que ela já tem um, Tiwa diz que cresceu e não serve mais. Mais tarde naquele dia, Eita pergunta ao Masuzu se ele poderia ir às compras com Tiwa, e ela diz para ele ir. Enquanto Eita se pergunta por que ela não está chateada, Masuzu pergunta onde eles irão fazer compras. Quando Eita lhe diz, Masuzu comenta que é o lugar onde idiotas apaixonados se reúnem. Em resposta, Eita diz que ela soa como uma bruxa amargurada, e acrescenta que está surpreso que ela tenha permitido a ideia da praia, já que ela não sabe nadar. Masuzu então diz que não pôde recusar o pedido de Hime. No dia seguinte, Iwa se encontra com Eita na estação e pede desculpas por tê-lo feito esperar. Neste momento, ele pergunta por que eles tiveram que se encontrar na estação, e Tiwa explica que parece um encontro assim. Do nada, Masuzu aparece e pede desculpas por fazer Eita esperar, surpreendendo Eita, que então pergunta por que ela está lá. Em resposta, Masuzu diz que veio porque é a namorada dele, irritando Tiwa, que então pergunta que truque ela está tentando fazer. Nesse momento, Masuzu finge surpresa ao ver Tiwa e aponta que ela é tão pequena que não percebeu que estava ali. Enquanto ambas se preparam para uma briga, Eita tenta acalmá-las. Enquanto isso, em algum lugar próximo, Ai transfere sua raiva para um poste e chama Eita de Dom Juan. Alguns momentos depois, ele sugere que joguem pedra, papel, tesoura para decidir a quem ele atende primeiro. No entanto, quando elas o fazem, Masuzu bate na cabeça de Tiwa. Então, tentam novamente. Mas quando Tiwa tenta revidar, Masuzu se defende. Frustrado, Eita diz que vai ver os trajes delas ao mesmo tempo. Então, eles vão para o provador.
De repente, Hime puxa Eita para seu vestiário e tenta esmagá-lo com seus airbags. Depois de lutar pela vida por um momento, Eita se liberta e diz a ela que não pode ver seu maiô se ela continuar agarrada a ele. Quando ele a observa, tudo o que consegue ver são os seus peitos perfeitos. Então ele cora, confundindo Hime, que então pergunta se está estranho, mas Eita diz que está bom e sai apressado. De repente, Ai sai de uma sala de provas e o acusa de passar tempo em segredo com outras garotas. Para mantê-la quieta, Eita se oferece para escolher os trajes de banho dela. Então Ai o arrasta junto. Logo depois, Ai veste um vestido de noiva e pergunta a Eita como ela está. Mas ele pergunta por que ela está experimentando um vestido de noiva. Enquanto Ai fala sobre conhecer os pais dele, as outras meninas chegam e Masuzu diz que ele é um fracasso como namorado. De repente, elas veem Ai com a roupa dela e surtam. Depois eles se sentam para beber e Eita explica que passará 20 minutos atendendo cada uma delas. Neste momento, Tio aponta que Ai tem um namorado. Então Masuzu acrescenta que ela pode mostrar a Mitchell suas fotos de maiô. Ao ouvir isso, Ai finge um sorriso e diz que fará exatamente isso. Depois as meninas se divertiram fazendo suas escolhas com Eita, deixando Ai, que está sozinha, entediada. Eita então pergunta por que ela está chorando, já que a ideia do namorado misterioso foi dela. Quando ela admite isso, Eita entrega a ela um panfleto onde circulou um maiô que ficará bem nela. De repente, Ai abraça Eita para agradecê-lo. Mas sua arquinimiga chega e ameaça informar o namorado dela. A caminho de casa, Eita pergunta por que ela apareceu, já que não aprovou o local na noite anterior. Em resposta, Masuzu diz que ela é a única sem memórias dele. Então, Eita sugere que eles criem algumas. No entanto, Masuzu diz que ele está sendo presunçoso e lembra-o de que ele é apenas um namorado falso. Logo depois, eles esbarram em Siko, que então se apresenta como a tia de Eita e pergunta qual das meninas é a namorada de Eita. Masuzu então dá um passo à frente para se apresentar como sua namorada. Mas Siko ri e diz que não estava falando sobre a namorada falsa dele. Surpresos, todos exclamam enquanto Siko pergunta a Eita qual das meninas ele ama. Depois, Eita finge estar desentendido e explica que Masuzu é sua namorada, já que passam muito tempo juntos. Em resposta, Siko pergunta se é só isso que eles fazem e agarra o ombro de Eita. Ela então diz que ele parece estar esquecendo algo importante. Antes de terminar, Siko diz que está com fome e desmaia nos braços de Eita. Alguns momentos depois, Siko devora uma tigela de comida e adormece na mesa. Quando as damas perguntam se ela realmente adormeceu, Eita diz que ela é sempre assim e a cobre. Quando Ai sugere que vão a algum outro lugar, Eita diz que está tudo bem, pois Siko logo estará acordada novamente. Hime então diz que gostaria de ver o quarto de Eita, mas quando ele se vira para responder, ele vê Ai instigando o pedido de Hime. Então ele diz a ela para parar de tentar, já que o carimbo que ela precisa não está no quarto. Ai então finge um sorriso enquanto pergunta para que ela precisa de um carimbo. Nesse momento, Tio pergunta o que Siko quis dizer com falso. Então Masuzu diz que também está curiosa sobre isso, pois não é legal ser acusada por alguém que acabou de conhecer. No entanto, Eita insinua que eles precisam focar em como pagar pela viagem de verão. Enquanto discutem e debatem maneiras de ganhar dinheiro para financiar a viagem, Siko acorda e aponta que poderiam ir à praia se pudessem competir em um concurso. Após mostrar-lhes um panfleto do evento, Siko explica que é um evento publicitário para um jogo recém-lançado. Depois disso, Siko adiciona que ela cria jogos que fazem os jogadores quererem gritar, impressionando Imi. No entanto, quando Ai menciona que os jogos são para maiores de 18 anos, Siko diz que está apenas trabalhando em jogos para todas as idades. Depois disso, Tio pergunta como eles podem competir e Siko explica que todos eles se qualificam para o jogo, já que estão apaixonados por Eita. Nesse instante, Masuzu avança e pergunta a Siko por que está a excluindo. Em resposta, Siko afirma que é boa em perceber quando as pessoas estão apaixonadas, já que seu trabalho é fazer coisas falsas parecerem reais. Sentindo que Masuzu não vai desistir, Saeko sugere que testem o quanto ela ama Eita com um aplicativo. Depois disso, Saeko pergunta às outras garotas se elas topam, e todas concordam. Então, Saeko lança o aplicativo e faz algumas perguntas às garotas sobre Eita. Em seguida, ela anuncia que os resultados saíram e de repente declara Ai a vencedora, já que ela ama Eita mais, de acordo com o aplicativo. Nesse momento, Ai entra em pânico e diz que está totalmente errado porque ela não gosta dele. Infelizmente para ela, quando deixa escapar que o ama, Ai fica ainda mais nervosa e sai correndo da sala. Saeko então anuncia suas respectivas posições, e como Masuzu ficou em último, pergunta por quê. Saeko então explica que sua resposta foi perfeita demais, e isso revela que ela não pode se apaixonar.
Quando Masuzu diz que tem um problema com isso, Saeko sugere que ela participe do concurso e promete reconhecê-la como namorada de Eita se ela vencer. Nesse momento, Chiwa diz que vai competir para vencer e resolver tudo com Masuzu de uma vez por todas. Encarando Eita, Hime pergunta se ele a promoverá de namorada para a atual se ela ganhar. Mas Saeko diz que a vencedora será a esposa de Eita, já que ela é sua guardiã. Nesse momento, Ai irrompe e diz que também vai competir. Mais tarde, enquanto Eita prepara uma refeição de trabalho para Saeko, ela entra e o elogia. Depois ela pergunta se ele quer transformar a vida dele em um harém ou zona de guerra. Mas Eita diz que não busca nenhum nem outro. Ignorando isso, Saeko aconselha-o a aprender a lutar ou a criar um bom plano, já que um harém é difícil de lidar. Quando Eita agradece e insiste que não está construindo um harém, Saeko pede para ele escolher uma das garotas. Eita então diz que está namorando Masuzu, mas Saeko diz para ele cair na real, e aponta que Masuzu provavelmente nunca contou a ele seus verdadeiros sentimentos. Enquanto eles conversam, Eita recebe uma mensagem de Masuzu convidando-o para um encontro no parque, então ele se apressa. Alguns momentos depois, Eita chega ao parque e vê Masuzu tomando uma bebida, então ele pergunta se isso é o jantar dela. Em resposta, Masuzu diz que não gosta de comer e reclama de como idiotas apaixonados saem para comer o tempo todo. Ouvindo isso, Eita comenta que tomar uma bebida no jantar faz mal à saúde dela. Então Masuzu pergunta por que todo mundo está se apaixonando por um rato de biblioteca rabugento como ele. Alguns momentos depois, Masuzu pergunta a Eita sobre Saeko, mas quando ele diz que ela é como uma criança em um corpo de adulto, Masuzu aponta que ela está perdendo a perspicácia se Saeko consegue perceber que o relacionamento deles é falso. Eita então pergunta se ela está chateada, mas Masuzu explica que sempre foi boa em enganar os adultos fingindo ser uma boa menina. Depois ela expressa seu choque ao descobrir que Saeko era imune ao seu charme. Ela então pergunta a Eita por que ele está para baixo, já que ele está seguro se o segredo deles for descoberto. Mas Eita diz que pensou que também fosse um bom ator, mas se pergunta como as mulheres reagirão quando descobrirem que é tudo uma mentira. Nesse momento, Masuzu anuncia que vai ganhar o concurso e fazer com que todos a reconheçam como namorada dele. No dia seguinte, enquanto Eita passa tempo com Kaoru e Ai, Kaoru revela que os rapazes na escola estão com ciúmes, já que ele tem um harém de garotas bonitas só pra ele. Depois, enquanto conferem alguns livros, Ai diz a Kaoru para lhe mandar mensagens frequentemente quando ela sair para a viagem de verão. Surpreso, Eita pergunta se eles conversam tanto assim, mas Kaoru diz que é apenas um álibi para provar que seu namorado existe. Depois disso, Kaoru diz que gostaria de ir à praia. Então Eita pergunta se ele vai junto, mas Kaoru recusa. Ele então encosta a cabeça no ombro de Eita e diz que está fazendo uma mini viagem. Nesse momento, Ai chega para arruinar o momento. Em seguida, ela recebe uma ligação de Jaime, surpreendendo Eita, que então aponta que elas estão se dando bem. Mais tarde, enquanto Eita conversa com Chiwa através da janela dela, ela revela que suspeitava que havia algo estranho no relacionamento de Eita com Masuzu. Ela então diz que vai ganhar o concurso e resgatá-lo da bruxa. Nesse momento, Chiwa recebe uma ligação de Ai, então se despede dele com boa noite, enquanto Eita percebe que todos estão se dando bem, exceto Masuzu. No dia seguinte, Eita arruma sua mochila e se junta a Chiwa, e juntos chegam à estação para encontrar os outros. No trem, Masuzu sussurra para Eita que precisam agir como um casal. Então, eles fazem um teatro enquanto as outras garotas observam e fofocam sobre suas pobres habilidades de atuação. Pouco depois, eles chegam ao resort e quando veem a praia, Hime surta. Depois de colocarem suas roupas de praia, Masuzu anuncia que as atividades do clube começam imediatamente. Assim, as garotas entram na água e brincam enquanto Eita e Masuzu as observam de longe. Quando Eita então pergunta a Masuzu se ela vai nadar, ela ameaça se vingar dele por provocá-la. Enquanto isso, Ai encontra uma concha em forma de coração e mostra a Eita. Quando ela pergunta se ele quer encontrar mais juntos, Eita diz que ela pode se divertir, irritando Ai. Então ela surta e se perde no oceano. Depois, Eita cobre Masuzu com uma toalha, para evitar que outros caras fiquem olhando para os seios dela. Mas Masuzu pergunta por que ele está agindo como um idiota apaixonado. Em resposta, Eita lembra de que eles planejaram agir. No entanto, Masuzu aponta que seus amigos nem estão olhando para eles. Alguns momentos depois, após comerem, Masuzu pede a Eita para preparar a sobremesa enquanto aponta para um melão na praia. Então, Eita é vendado e tenta encontrar o melão enquanto as moças o guiam com suas vozes. Depois que Eita dá algumas voltas, Masuzu o convence de que apenas a namorada dele fala a verdade. Então, Eita decide ignorar as outras meninas e seguir a voz de Masuzu.
Eventualmente, ele acaba agarrando os canhões de leite dela em vez disso. Enquanto ele se pergunta por que os melões estão mais macios, Masuzu o abraça mais apertado e pergunta se os melões dela são bons. Irritadas, as outras senhoras nos mostraram e rotularam Eita como o homem de cultura que ele é. Mais tarde, enquanto cozinham, Ai pergunta a Masuzu se os rapazes pararam de convidá-la para sair quando ela começou a namorar Eita. Quando Masuzu confirma, Ai revela que testemunhou Masuzu rejeitando uma proposta e diz que, se fosse ela, não seria estranho parar de se importar e simplesmente sair com quem quer que seja. Em seguida, Ai diz que não vai perdoar Misuzu se for por isso que ela está saindo com Eita. Em resposta, Misuzu pergunta como é que se descasca uma cebola, e Ai se desespera enquanto repreende-a por estragar as cebolas. Ai então diz que vai cuidar dos legumes e instrui Misuzu a pegar o arroz. Quando Ai acrescenta que é melhor não lavar o arroz com sabão, Misuzu se pergunta se Ai pensa que ela é estúpida. Alguns momentos depois, Eita se comunica com Misuzu no banho e ela afirma que precisam fazer algo concreto para provar que estão namorando. Ouvindo isso, Eita entra em pânico e pergunta se eles deveriam trocar presentes. Mas Misuzu diz que precisam de algo mais intenso, então sugere que Eita lhe dê um beijo enquanto as outras garotas assistem. Quando Eita pergunta se ela fala sério, Misuzu pergunta por que ele está nervoso, já que beijos não significam nada para tipos anti-amor como eles. Quando Eita aponta que vai ser jogado na zona de guerra ao fazer isso, Misuzu dá a ele a opção de desistir. Mais tarde naquela noite, enquanto jogam cartas, Eita se lembra do plano com Misuzu. Ela lhe disse para fingir que vai dormir e beijá-la casualmente depois que ela lhe desejar boa noite. Depois disso, Eita anuncia que vai para a cama e espera o sinal de Misuzu. Mas enquanto ela demora, Chiwa sugere que eles chamem de uma noite. Nesse momento, Chiwa pega um presente em uma bolsa e entrega para Eita, Misuzu. Quando eles desembrulham, encontram um chaveiro de celular combinando. Então Chiwa explica que Hime o desenhou enquanto Ai encontrou uma loja que poderia fazê-lo. Depois disso, Ai acrescenta que foi ideia de Chiwa, então Chiwa explica que é uma lembrança para o clube. Quando eles apontam que é uma surpresa, Eita pergunta por que o deixaram de fora, mas Chiwa diz que ele não consegue guardar segredo para salvar sua vida. Misuzu então agradece às meninas pelo gesto atencioso e promete valorizar o presente. Mais tarde naquela noite, Eita pede desculpas por não ter correspondido ao beijo, mas Misuzu diz que teria odiado ele se o fizesse. Além disso, Misuzu fala sobre como se sente miserável, já que a outra conseguiu lhe dar um presente apesar de vê-la como rival. Enquanto ela se culpa, Misuzu diz que não pode ganhar o concurso no dia seguinte, então Eita sugere que ela se retire, mas Misuzu diz que tem que participar e enfrentar o julgamento adequado. Depois disso, ela abre um armário enquanto explica a dor que Chiwa deve ter sentido quando ela o afastou dela. Em seguida, ela tira uma folha onde a promessa de Eita de se tornar médico estava escrita. Misuzu então agradece a Eita e acrescenta que ele estará livre após a viagem de verão. Pela manhã, enquanto tomavam café da manhã, as senhoras se perguntavam se Misuzu participaria do evento, já que ela ainda não tinha acordado, mas Misuzu disse que estaria pronta. Alguns momentos depois, as senhoras saem sem Misuzu, então Eita bate na porta dela para perguntar se ela está com fome. Mas Misuzu diz que quer ficar sozinha. Em seguida, Eita dá um passeio e enquanto reclama do brilho do sol, de repente é atingido por uma bicicleta conduzida por Mana. Acidentalmente, suas mãos caem nos bolos de arroz mal nutridos de Mana. Então ambos surtam e Mana o chama de garoto virgem esquisito. Em resposta, Eita diz que vai levar isso como um elogio. Depois de se esgotarem gritando, Mana diz que sua viagem de férias está arruinada. Então Eita sugere que ela vá para o exterior, já que tem dinheiro suficiente. Justo quando Mana diz que lixo como Eita não deveria estar no resort, ele a cala e diz que está em uma viagem de clube. Surpresa, Mana pergunta se Misuzu também está lá. Alguns minutos depois, Mana pergunta se Misuzu está bem, mas quando Eita pergunta se ela está preocupada, Mana nega e diz que está só perguntando porque tem que informar ao pai deles. Depois disso, Mana explica que Suzu era a joia da família, já que sempre atendia às expectativas do pai, até isso deixá-la louca. Mana então pergunta a Eita se Suzu o levou para um passeio louco, e ele admite que sim. Depois, enquanto Eita se apressa para o local do evento, Seiko anuncia o início do evento e convida Chiwa ao palco. Nesse momento, Chiwa se apresenta e revela que gosta de comer carne. Logo depois, Seiko pede para ela mostrar como está apaixonada por sua paixão. Então ela revela que Eita é muito sério, já que tudo o que ele faz é estudar. Além disso, Chiwa revela que eles são amigos de infância e agradece a Eita por tudo o que ele já fez por ela. Depois que ela declara seu amor por Eita, o público aplaude.
Depois disso, Seiko convida Hime ao palco, mas ela aparece atrás de Eita na plateia. Surpreso, Eita pergunta o que ela está fazendo, e Hime revela que tem medo do palco. Enquanto Eita relembra Hime de que ela faz parte do clube, Ai sobe ao palco e dá uma palestra motivacional para Hime. Ignorando isso, Hime pergunta a Eita como pode superar o medo, e ele sugere que ela afogue seus medos com amor. Depois, Eita pergunta a Hime sobre o que ela mais ama, e ela diz que é ele. Então, Eita pede para ela dizer que o ama 10 vezes como um feitiço. De repente, Hime abraça Eita com força e fala sobre como ela mudou desde que o conheceu. Além disso, ela diz que não se importa de ser a amante dele se não puder ser a principal. Nesse momento, Eita a abraça, mas o momento doce é interrompido por Seiko, que então foca a câmera no casal. De repente, a multidão os incentiva, enquanto Ai aparece e repreende Hime por segurar Eita. Como punição, Eita é marcado por seu crime. Enquanto as mulheres repreendem Eita e Hime, Seiko anuncia que Misuzu está subindo ao palco. De repente, Misuzu aparece enquanto a multidão se maravilha com a aparência dela. No entanto, Misuzu pede desculpas ao público e anuncia que perdeu o direito de participar no concurso porque seu namorado terminou com ela na noite anterior. Encarando Eita, as mulheres perguntam se ele realmente terminou com Misuzu. Ignorando-as, Eita atravessa a multidão e diz a Misuzu para continuar com o ato. Surpresa, Misuzu pergunta por que ele apareceu, e Eita afirma ser seu namorado e propõe que eles comecem tudo de novo. De repente, as luzes e a câmera focalizam Eita enquanto Misuzu explica que não vai funcionar, já que ele tem amantes de verdade ao seu redor. Quando ela pergunta por que ele quer ficar com uma falsa, Eita grita dizendo que ama Misuzu. Depois disso, ele sobe ao palco e diz que é o único idiota louco o suficiente para ficar com ela. Nesse momento, Eita agarra e pede para ela ser sua namorada. Sem esperar uma resposta, ele então beija Masuzu enquanto a multidão observa. No dia seguinte, Eita acorda e encontra Masuzu em sua cama, então ele pergunta o que ela está fazendo, e Masuzu diz que está pensando em acabar com ele. Em seguida, ela pergunta se ele está mentindo quando diz que a ama, e Eita revela que a odeia e teria terminado se ela não tivesse seu caderno. Depois disso, Masuzu fala sobre como ela é terrível como pessoa e acrescenta que está apaixonada por ele. Ela então fica toda fofa com o Eita, surpreendendo-o. Alguns momentos depois, Moeko diz a Eita que as outras garotas estão definitivamente em rota de guerra com ele e expressa sua preocupação com a segurança dele. Ela então propõe uma terceira rota que evita tanto a zona de guerra quanto a rota do harém. Então, Moeko sugere que ele faça as outras garotas o odiarem. Então Eita vai primeiro ao quarto de Ayami e anuncia que as memórias de sua vida passada retornaram totalmente. Depois que ela expressa seu choque sobre o beijo dele com Masuzu, Eita tenta convencê-la de que ele não é o homem de suas fantasias. No entanto, Ayami se recusa a desistir dos seus sentimentos por ele. Devastado por seu fracasso em fazer Ayami odiá-lo, Eita se dirige ao quarto de Ai, mas ela relutantemente o deixa entrar. Nesse momento, Eita pede para ver a certidão de casamento, então Ai a pega e a entrega para ele. Enquanto pensa em rasgá-la, ele se distrai com um ursinho de pelúcia. Ai então pergunta se ele se lembra do urso, mas Eita não se lembra, então ela começa a chorar e faz uma birra. Nesse momento, ela pega o certificado e percebe que estava manchado pelas mãos de Eita. Então afirma que ele o carimbou e fica animada. Depois que Ai agradece e sai correndo, Eita vai para o quarto de Tiwa e a encontra olhando para o oceano. Enquanto ele tenta se explicar, Tiwa diz que não tem o direito de estar com raiva e gostaria de ter seios maiores e um corpo como o de Masuzu. Quando começa a chorar, Eita se aproxima dela e tenta consolá-la, mas Tiwa de repente se vira e o beija. Depois ela pergunta se ele achou que ela não conseguiria alcançá-lo e aponta que ela cresceu. Quando ela afirma que ele não percebeu porque estão sempre juntos, Eita fica com um olhar vazio. Então Tiwa confessa seu amor por Eita, mas Masuzu aparece e comenta que a confissão dela não resolverá as coisas. Além disso, Masuzu aponta que ela parece estar se divertindo e pergunta se pode se juntar. Mas Tiwa enxuga suas lágrimas e diz para ela voltar em 9 anos. Nesse momento, as duas se encaram, deixando Eita confuso, então ele se desespera. Se você chegou ao final do vídeo, confunda os fãs falsos comentando "namorados de mentira são um saco". E se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui.